aceitado o convite, né, para participar dessa nossa comemoração no Museu da Matemática UFMG, e a plateia é toda sua. Então, primeiro, obrigado, Carmen, e muito bom dia a todos que estão assistindo. Então, primeiro, Carmen, eu creio que já tenha pedido desculpas por nós, né, por esse pequeno atraso da ordem de 5 minutos, né? O link que tinha chegado para mim estava com algum problema, não estava conseguindo entrar aqui na transmissão, né? Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje. Modelos matemáticos de epidemias. Esse, na verdade, é um assunto que eu já venho estudando desde 2003, quando um estudante que queria fazer doutorado, ele tinha feito mestrado comigo, ele me pediu para poder estudar a modelagem matemática, né, de epidemias, e era um assunto que até então eu não dominava, né? Tinha ouvido falar muito por alto sobre ele, e loucamente naquele momento eu aceitei, né? E deu um trabalho enorme de passar os 2 anos seguintes, 3 anos seguintes, estudando modelos e modelos computacionais, matemáticos, tentando entender como é que eles funcionam, etc. Deu tudo certo, o aluno defendeu o doutorado, fez uma tese interessante que chegou em bons resultados, e de lá para cá, esse é um assunto que entrou no elenco de temas aos quais eu venho me dedicando. Então, de lá para cá, eu tenho publicado regularmente trabalhos sobre isso, né? Eu tenho orientado já orientei mais alguns alunos, normalmente em coorientação com outras pessoas, até com mais experiência do que eu, né? Bom, vamos então aqui entrar no assunto. A lógica do que a gente pretende ver nesses 2 dias, hoje e amanhã, está aí organizada. Então, hoje a gente vai entrar aqui no assunto de entender, sob o ponto de vista, né, ali, biológico, sob o ponto de vista de que são que é a forma como uma doença se propaga, né? De que maneira ela contamina uma pessoa, de que maneira, quais os mecanismos físicos que a doença usa para passar de alguém para outro alguém, né? Seja pelo ar, seja contaminando água, etc. Aí a gente entra na questão, ok, tem esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno biológico, social, né? Doenças se propagando, e a gente se coloca a questão, vamos modelar isso, vamos tentar modelar, a gente vai discutir isso, né? Se trata de tentar entender como que é a maneira como a coisa funciona. Ciência, basicamente, é fazer modelos naquele sentido de encontrar explicações, encontrar relações de causalidade, né? E a gente vai falar especificamente de modelos que são matemáticos, modelos que usam de expressões, usam de relações matemáticas para permitir uma análise quantitativa daquilo que está sendo descrito. Então, isso assim, é algo que torna os ramos da ciência que usam esse tipo de modelo, né, torna esses ramos da ciência mais capazes, né, de produzir previsões, mais capazes de falar de maneira precisa a respeito dos fenômenos que estão ali em jogo, né. Aí, a seguir, a gente entra no modelo, que é um modelo padrão para a gente descrever como que epidemias se propagam, aí no sentido de olhar para como que cresce o número de pessoas infectadas com o passar do tempo, como que as pessoas eventualmente se curam e adquirem imunidade, etc. Entender a quantidade de pessoas que está em cada um desses estados, de ser susceptível à doença, de estar
infectada na fase ativa de infecção, de já ter passado pela doença e se tornado imune, né? Então, é esse tipo de questão que o modelo CIR, em particular, procura tratar. A gente vai discutir antes, né, que tem outras questões que outros modelos tentam olhar, que não são essas. Isso está previsto para ser o nosso assunto de hoje. Amanhã, a gente vai entrar na parte de simulação computacional desse modelo CIR. A gente vai ver que esse modelo, na verdade, é construído, embora seja um modelo com um nome bonito, né? Aqueles nomes que o aluno costuma ouvir falar dele e sair correndo. É um modelo de equações diferenciais. A gente vai tentar aqui explicar que não tem nenhum motivo para pânico. É um modelo que a gente consegue entender por que ele tem a forma que tem, por meio de uma matemática que a gente consegue explicar o que está acontecendo e que a maior parte dela é feita ali daquelas operações de multiplicação, soma, subtração que todo mundo conhece. Aí a parte de ser um modelo de equações diferenciais eu vou explicar que não é algo que vai tornar um modelo complicado, só vai falar para a gente como que a gente faz uma conta que tem de ser feita para que esse modelo funcione. Então, dado que a gente tenha esse modelo, a gente vai usar computador para fazer as contas e calcular as previsões que esse modelo retorna. Tá? Então, uma característica de modelos como esse, como o CIR, né? CIR é uma sigla que significa os 3 compartimentos que estão sendo descritos: susceptíveis, infectados, recuperados. Como a gente divide uma população numa epidemia. Tá? E a gente vai procurar fazer a simulação de modelo CIR, então, usando um pacote computacional de domínio público e que tem a vantagem, inclusive, de ser acessível via internet. É algo que eu vou mostrar para vocês como que vocês entram na página do pacote e como que vocês conseguem executar a simulação do modelo nessa página, usando o computador, usando até um telefone celular, caso vocês tenham a paciência de digitar o códigozinho. É um código de poucas linhas, mas eu dou aula de matemática, né, para alunos aí do ciclo básico, etc., usando esse modelo não, me desculpe, usando essa ferramenta computacional, que é o pacote chamado SageMath, e tem alunos que acompanham minha aula no celular, nesse tempo de confinamento, né, em que não está tendo aula presencial, eles acompanham minha aula no celular e conseguem rodar esse software do celular, tá? Então é algo que é tranquilo. E por último, amanhã a gente vai mostrar um modelo que aí é um pouquinho mais pesado do que o CIR, não é mais complicado, tá? É um modelo que tem mais elementos do que o modelo CIR, porque é um modelo que vai tentar modelar a Covid-19 e que, portanto, precisa dividir a população naqueles estágios, né, da doença que são característicos da Covid, que não é só os estágios de infectado e recuperado. Covid, né, tem um período em que a doença está em incubação, antes da pessoa demonstrar sintomas, né? Depois que a pessoa demonstra sintomas, aí ela, aliás, antes dela apresentar sintomas, ela passa um período onde ela não tem sintomas, mas já está transmitindo. Aí depois que ela vai passar a apresentar sintomas, etc. Então a COVID exige mais elementos aí para que a simulação seja possível. Mas o modelo, é claro, fica maior, mas não fica mais complicado no sentido de ter coisas mais difíceis de entender. As coisas permanecem compreensíveis, só fica mais pesada a simulação. Okay? Então vamos ao começo aqui da nossa conversa.
como as doenças se propagam. Bem, olhando aqui para as inúmeras doenças, né, que a humanidade conheceu ao longo da história, né? Então, ao longo da história da humanidade, é preciso a gente pontuar isso, né? Doenças são algo que nos acompanha desde sempre, claro. Então, desde sempre, doenças transmissíveis em particular, né? Doenças que são causadas por micro-organismos que invadem o nosso corpo, né? E que são transmitidas, que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. Então, isso é o que a gente vai entender como epidemia, né? E isso é o que vem sendo um dos fatores aí que causa, ao longo de toda a história da humanidade, né? Mortes de maneira regular, né? Então, um limitante aí para o tempo de vida das pessoas ao longo de grande parte da história da humanidade veio sendo exatamente a questão aí das doenças transmissíveis, né? Esse limitante, né, é algo que aparece tanto de maneira assim constante, né? Então, constantemente, há 1000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, etc., tinha sempre uma proporção da população que adquiria alguma das doenças que eram ou ainda são comuns, e parte das pessoas que era cometida por essa doença eventualmente morria por causa dessa infecção, né? Então, isso era um dos fatores que era muito expressivo para limitar o tempo de vida que as pessoas podiam atingir. A gente tinha também, e tem até hoje também, né, situações, aqueles eventos em que acontece um, uma transmissão da doença de maneira anormalmente intensa, ou seja, sempre teve, continua tendo, né, alguns momentos em que algum patógeno, algum vírus, né, alguma bactéria passou a se propagar, né, de uma maneira intensa devido a alguma condição ambiental favorável para o patógeno e desfavorável para nós, né, em que aí acontecia aquela propagação enorme da doença para uma população, e isso causava aquelas as grandes epidemias, né, que antigamente eram chamadas de pestes, e que a gente tem aí eventos é, que são lembrados, claro que tristemente, né, na história humana, né, os famosos eventos de peste negra na Europa, que dizimaram mais de um terço da população europeia alguns séculos atrás, eventos igualmente devastadores, né? A Índia, antes da colonização europeia, ela veio sendo castigada aí por doenças, por exemplo, como cólera, que teve vários eventos de grandes surtos de cólera, né? Ali antes de Cristo, chegando, atravessando aí o primeiro milênio, o segundo milênio. Então, a gente está falando aqui de coisas que são muito importantes sob o ponto de vista demográfico, sob o ponto de vista de o que isso causa, que é o efeito disso no tamanho da população humana e na saúde dessa população, né? Então, é algo que é muito importante e que talvez tenha diminuído de importância naquele sentido de causar eventos menos extremos, né, ao longo do século XX, em que a humanidade, primeiro, né, na virada do século XIX para o século XX, a humanidade finalmente entendeu o mecanismo, entendeu assim o processo básico pelo qual ocorre a transmissão de uma doença.
ali na virada do século XIX para o século XX, nós viemos a entender a existência de bactérias, a existência de vírus, a existência de micro-organismos, né? Viemos a entender que esses organismos são transmitidos de uma pessoa para outra pessoa, de que jeito, né? Através de secreções, por exemplo, alguém espirra e aí o espirro cai numa superfície, outra pessoa vai lá e põe a mão lá passa, leva a mão nos olhos, etc. Então, esse tipo de mecanismo, saber que esse é um jeito de se transmitir uma doença, é claro, né, isso permite que as pessoas passem a saber o que fazer para evitar a doença. Então, uma coisa que essencialmente passou a ser padrão ali nos nossos hábitos ao longo do século XX foi o hábito de lavar a mão com sabonete. Eu não sei se todo mundo já percebeu isso, né? Isso é algo que a gente aprende desde criança pequena, todo mundo aqui faz isso porque foi ensinado desde pequenininho a fazer desse jeito, e é algo que provavelmente é um dos fatores que mais contribuiu para reduzir a mortalidade de pessoas. Então, esse aumento enorme da população no mundo ao longo do século XX tem a ver com alguns mecanismos muito bobos, dentre eles esse. É algo que no século XIX, por exemplo, um médico, claro, não que o médico estivesse fazendo alguma coisa errada para o conhecimento da época. Ele podia entrar numa cirurgia, fazer uma cirurgia, sair dali para outra cirurgia, fazer sem lavar a mão entre uma operação e outra. Porque isso simplesmente era decorrência, né, do fato de que não se tinha ideia de que isso era uma maneira de propagar vírus ou bactérias que fossem levados de um doente para outro doente. Daí, aquela coisa de infecção hospitalar, por exemplo, era uma coisa pavorosa àquela altura, né? Então, a partir do momento que a gente passa a entender o que é o mecanismo pelo qual acontece a propagação, então, dos vírus, bactérias, patógenos em geral, e a gente passa a ter maneiras de saber o que fazer para evitar isso. Então, passando aqui em alguns dos tipos de processos de contaminação que existem. Então, falando aqui dos tipos de contaminação mais comuns, né? Um jeito de se adquirir doença, né, é por meio do consumo, né, durante todo o período monárquico brasileiro. Você pode tirar esse fala? Um jeito, então, de pegar uma doença seria, por exemplo, você beber água ou comer alguma verdura, etc., que esteja contaminada com algum tipo de patógeno, né? E tem patógenos especializados nessa forma de disseminação. Cólera, por exemplo, é dessa maneira, basicamente, que se propaga. Cólera, não tem nenhum problema alguém tossir e por meio da tosse isso contaminar outra pessoa. Isso não acontece. A transmissão é sempre normalmente através de fonte de água, às vezes através de alimentos que foram molhados, né, com aquela água contaminada, mas a maneira básica de cólera se propagar é através de água. Tétano. Tétano é uma doença diferente da cólera, porque é uma doença que não precisa passar pelo ser humano para existir e se propagar. Ela é um patógeno que existe na natureza e a gente, ao ter contato com ele, a gente adoece, mas o patógeno não está nem aí para nós. Acontece de pessoas, por exemplo, cortarem o dedo e a mão está suja de terra ou
de alguma coisa ali que tivesse no ambiente, né, e pega o tétano desse jeito. Então, esse tipo de situação, né, basicamente é algo que, tratando água, lavando mão, etc., isso resolve, né? A gente tem hoje em dia, a gente tem desde muito tempo atrás e hoje em dia é muito importante a transmissão por vetores. Quando algum tipo normalmente de inseto, né, vai ser o mecanismo que leva um vírus ou uma bactéria de uma pessoa para outra pessoa. Então, a peste bubônica, por exemplo, que ocasionou a famosa peste negra, que apareceu lá em surtos seculares lá na Europa, né, é transmitida por pulgas. Então, basicamente, a peste era, é, na época, né, as condições sanitárias eram muito mais precárias do que séculos depois, hoje, né? A gente tinha, convivendo ali na cidade, um grande número de ratos, por exemplo, que tinham pulgas, essas pulgas picavam então os ratos e as pessoas, etc. E nesse processo, né, a bactéria da peste bubônica era transmitida para as pessoas e isso causava a peste bubônica, né? Característico aqui do Brasil, característico, essa é uma doença endêmica aqui no Brasil, na doença de Chagas, é transmitida por barbeiros, por pequenos besouros, né, que picam a pessoa durante o sono para beber, para se alimentar do sangue da pessoa, né? E dessa maneira transmitem o protozoário, né, da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. E a gente tem, então, essa doença de Chagas, uma doença particularmente importante no interior do Brasil, né? E a seguir vem uma série de doenças que são, algumas delas novas, outras muito antigas, todas elas muito importantes ainda hoje, do ponto de vista de saúde pública: malária, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, que são transmitidas por mosquitos, principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, né? Então, aí a gente tem uma classe de doenças chamadas arboviroses, em que a gente tem principalmente um tipo específico de mosquito, que tem um comportamento lá característico, que transmite a doença picando pessoas. Então, esse é um tipo de doença bastante importante, bastante difícil de ser combatido e, essencialmente, é um problema grave de saúde pública. A gente vai falar disso mais um pouquinho mais à frente, tá? E a gente tem a transmissão direta pessoa para pessoa, sem passar nem por água, alimento, etc., nem por vetores. Essa transmissão direta entre pessoas acontece de maneiras diferentes, né? Então, as pessoas, por exemplo, elas podem estar ali no mesmo ambiente, partilhando de utensílios comuns, etc. Daí, um jeito de essa doença se propagar seria a partir da contaminação de superfícies. Então, alguém, por exemplo, come usando um garfo, uma colher, etc. Outra pessoa vai e come usando o mesmo garfo, a mesma colher, sem lavar. Esse é um mecanismo característico, né, de transmissão da doença. É aquilo que, embora o exemplo do garfo, da colher, seja meio bizarro, né, seja algo meio incomum hoje em dia, não é tão incomum assim um menino falar para outro menino: dá uma mordidinha do seu picolé, etc. Então é algo que... e é claro, né, aqui eu tô dando esse exemplo, mas as doenças encontram maneiras assim de se transmitirem que são mais sutis, né? Então,
cai uma gota de saliva em algum lugar, alguém passa a mão, etc., e aí ela passa a se contaminar quando leva a mão à boca, mãos aos olhos, etc. E isso pode ser uma quantidade ínfima daquele material, podia ser imperceptível a presença da saliva ali num, sei lá, se tinha uma gotícula de saliva num armário, alguém vai abrir a porta do armário ou apertar o botão do elevador, etc. De maneira que essa transmissão, dependendo do que for o vírus, pode ser algo intenso e inesperado, né? Daí a gente tem doenças importantes, né? A gente tem a hepatite A, por exemplo, é transmitida predominantemente dessa maneira. O ebola, uma doença surgida poucas décadas atrás na África e ainda restrita à África, a gente não sabe por quanto tempo, né? Ela é transmitida basicamente dessa maneira. Provavelmente uma das doenças mais importantes, das mais devastadoras que a humanidade já teve contato, a varíola, ela era transmitida dessa maneira, e essa doença, varíola, né, é a primeira e única que a humanidade já conseguiu erradicar do planeta por meio de processos de vacinação. Só falando assim, é importante notar isso, né, um esforço conjunto de todos os países para que isso fosse possível. A gente não sabe se isso vai voltar a ser possível com alguma outra doença. Se não temos nesse momento grandes motivos para ter otimismo em relação a isso. Bom, então esse conjunto de doenças predominantemente se propagam por contaminação de superfícies, né? A seguir vem a propagação através de aerosóis e gotículas, aquilo de a pessoa tossir ou a pessoa respirar, e por esse tossir ou respirar, né, a pessoa transmite, a pessoa coloca no ar partículas de água, né, gotículas minúsculas, mas que contêm, que levam junto o vírus e que ao serem respiradas por outras pessoas, então esse é aquele processo, né, que a transmissão ocorre pelo ar. Uma pessoa contaminada contamina o ar e outra pessoa que está por perto respira aquele ar. Esse é o caso da tuberculose, do sarampo, das gripes comuns, né? E agora da Covid, da doença da moda, né? A gente tem doenças sexualmente transmissíveis, aí a transmissão por meio de sexo, né? AIDS, sífilis, por exemplo. A gente tem bom, então falei aí dos tipos de processos de transmissão, né? Como é que a doença passa de pessoa para pessoa. Então, isso, é claro, é importante para a gente entender, para a gente pensar nos modelos de como a doença está crescendo numa população. A outra parte que é relevante da gente saber como a doença cresce é como que a doença cresce no organismo da pessoa. Então, ela cresce rapidamente ou leva muito tempo para se instalar naquele organismo. Dado que a doença se instalou, etc., a pessoa vai se curar e deixar de propagar a doença alguns dias depois, ou pode passar meses, anos transmitindo a doença. Então, isso são questões que, é claro, fazem toda a diferença quando a gente está querendo saber o que acontece com uma população que está exposta à doença. Será que a gente vai ter mais ou menos pessoas sendo atacadas pela doença, né? Então, aí vem perguntas do tipo: qual o período de incubação e qual o período de latência da doença? Observem que aí são dois conceitos sutis e parecidos, né? A latência significa o tempo que uma doença leva desde o momento que a pessoa se expôs ao patógeno até o momento em que ela passa a transmitir o patógeno para outras pessoas.
E o tempo de incubação é o tempo que leva desde a pessoa ser exposta, ou seja, o mesmo momento inicial lá da latência, mas até o momento em que ela passa a apresentar os sintomas, ou seja, até o momento que ela cai doente, em que ela pode ser diagnosticada, etc. E a parte chata é que, às vezes, a latência requer um tempo menor do que a incubação. Olha, por exemplo, sarampo. O sarampo vai apresentar, uma pessoa com sarampo, ela vai apresentar sintomas 8 a 12 dias depois de ter sido contaminada. Mas ela vai transmitir o sarampo de 6 a 9 dias depois de ser contaminada, ou seja, alguns dias antes de apresentar sintomas, ela já está transmitindo sarampo. É claro, né, que isso aumenta a propagação do vírus, né? Vírus que conseguem fazer isso são mais bem-sucedidos em se propagarem na população, porque alguém que não tem sintoma aparente nenhum está ali no meio das pessoas e está transmitindo vírus. E isso acontece também com a Covid. Então, um fator, né, que faz com que a Covid seja dificílima de ser rastreada, etc., é exatamente o fato de terem pessoas que já adquiriram vírus e que não apresentam ainda sintomas e que já estão propagando o vírus, né? Então, eu falei aqui do sarampo, da Covid, mas a gente tem doenças, por exemplo, a cólera. A cólera tem um período de incubação ridiculamente pequeno, tipicamente de algumas poucas horas, tá? Ali no caso mais extremo, 2 horas depois de ter bebido água com cólera, uma pessoa pode começar a apresentar sintomas de diarreia, etc., de passar mal devido à infecção. Então, isso varia muito de doença para doença. E junto, aí algo que produz efeito parecido, né? Questão de portadores assintomáticos. É algo que também a Covid-19 vai produzir, né? Parte das pessoas que pegam Covid simplesmente nunca apresentam sintomas, elas nem sabem que tiveram a doença. E, mesmo assim, transmitem. Então, é algo que, observem só, gente, que vocês, não sei se todo mundo ouviu falar, né? A Covid é o terceiro é, do, de uma linha aí de vírus, aí de coronavírus, né? De um certo tipo que passaram a aparecer desde 2002, né? Então, o SARS, a COVID, o vírus dela se chama SARS-CoV-2. O 2 aí é porque teve o SARS-CoV-1, que produziu uma doença chamada SARS, lá no início do século XXI. E a diferença, a grande diferença que tinha entre a Covid agora e a SARS lá no início do século XXI é que a SARS não tinha portadores assintomáticos e o período de latência era igual ao de incubação. Assim que a pessoa conseguia começar a transmitir o vírus, ela já aparecia com sintomas. Então, foi possível, no caso da SARS, por exemplo, descobrir quem eram as pessoas infectadas, colocá-las em isolamento e pronto. A doença parou de se propagar depois que algumas poucas centenas de pessoas foram infectadas ali no Sudeste Asiático, etc., né? Então, e não foi para frente, não virou uma grande pandemia. A grande diferença da Covid, né, o grande aperfeiçoamento, entre aspas, do vírus, foi produzir esses períodos de latência menor do que incubação e produzir a ocorrência de portadores assintomáticos. Tá? E só para arredondar aqui esse assunto, tá? A gente tem outros tipos de portadores assintomáticos. Da Covid, por exemplo, a pessoa fica com
com Covid durante alguns dias, sendo portador assintomático, depois se cura. Não vai permanecer muito tempo transmitindo. Ela transmite a doença alguns dias, embora possa nem saber que teve a doença. A gente tem doenças como a tuberculose, por exemplo, que a pessoa pode ficar cronicamente doente, então ela pode ficar doente ao longo da vida inteira, depois, do resto da vida, depois que ela pega doença, aí, anos e anos, né? Pode ser um portador, pode ser uma pessoa portadora assintomática, que não apresenta sintomas, vive normalmente e transmite a tuberculose. Ou seja, uma situação muito diferente, né? Muito pior até do que a Covid. Felizmente, a gente tem vacina para tuberculose, etc., né? Herpes é uma situação diferente, né? Uma doença que vai e volta. Então, é uma doença em que a pessoa manifesta a doença em alguns momentos e a doença fica oculta em outros momentos, e nesses momentos ocultos não ocorre muito menos ou não ocorre transmissão, né? Então, isso tudo é importante para a gente saber dizer, né? Para a gente saber prever como que a população vai se propagar, como que a doença vai se propagar numa população, como que a população vai ser atingida por aquela doença, enquanto população, enquanto um grupo grande de pessoas, né? É, aí vem, né, um tanto de outras questões que são igualmente que fazem parte aí das questões que estão em jogo. Aí a gente vem aqui para a questão de construir modelos. A gente está interessado, então, em representar como que uma doença está evoluindo na população, tá? Então, observa só, é claro que seria possível a gente falar de um modelo de como a doença está evoluindo num paciente a partir do momento que ele se contagia. Existem esses modelos, tem gente que estuda essas questões, não é o assunto nosso aqui hoje, não. O nosso assunto é como que a doença se propaga na população, e a gente está interessado em entender quantas pessoas estão infectadas, quantas já foram infectadas e se tornaram imunes, quantas ainda são susceptíveis. É isso que a gente quer entender com o modelo que a gente quer construir. E aí, quando a gente fala de modelo, né, vocês devem estar cansados de ouvir falar que os cientistas chegaram com os modelos, etc., e aí concluíram isso, aquilo. Nessa época de Covid, então, isso veio sendo falado quase todo dia, né? Mas o que é um modelo? Um modelo é uma coisa muito mais simples do que parece, tá? Modelo é a maneira como a gente compreende um fato, como a gente compreende uma coisa que está, uma situação acontecendo. Então, se, é, sei lá, se o Joãozinho, ele tem o seguinte modelo, o Zezinho, todo dia ele chega lá na casa dele, pede um pirulito, etc. Aí o Joãozinho começa a pensar, o que acontece se eu falar que não, etc. Será que o Zezinho vai ficar bravo? Será que ele vai ficar meu amigo se eu der dois, etc. Então, esse tipo de coisa que a gente usa para imaginar situações que acontecem no nosso dia a dia e para prever de que maneira uma situação vai se desdobrar. Isso é um modelo. Okay? Então, todo mundo, uma característica do ser humano é ser orientado por modelos. Modelo, essencialmente, é algo que permite que a gente ligue causas com consequências, permite a gente saber encadear que produz um certo efeito, né? E permite a gente escolher um tipo de ação de maneira que as coisas mais favoráveis aconteçam à frente, ou as desfavoráveis sejam evitadas, ok? Isso é trabalhar com modelos. E a gente está falando de modelos matemáticos.
primeiro, a gente está falando de modelos científicos, né? Então, a ciência, né, procura exatamente construir modelos que, ao invés de serem esses modelos que a gente usa dia a dia a gente usa modelo, e isso é importante, muito importante que a gente faça assim. A humanidade é bem-sucedida em geral, enquanto espécie, né? Exatamente, uma das razões é a gente ter aprendido a construir modelos e operar com eles, né? Mas uma coisa que a humanidade adquiriu alguns séculos atrás, que foi a ciência, né? Que foi o conhecimento científico, foi algo que passou a ser construído a partir da ideia de que a gente pode pegar modelos e, de uma maneira sistemática, comparar o que esse modelo prevê com o que a realidade está mostrando para a gente. Então, o que a ciência trouxe de diferente para isso que já vem com a gente desde sempre, né, que é a construção de modelos, foi maneiras de checar os modelos e de verificar como que esses modelos estão se comportando. Então, a metodologia ali para verificar se o modelo funciona, etc., é algo que essencialmente vai ser sistematizado nesse campo do conhecimento chamado ciência. Tá? E parte dos modelos que a ciência desenvolveu são modelos chamados matemáticos. São modelos que usam relações matemáticas, né, para descrever o que está acontecendo no mundo e daí permitir, né, que a gente tenha valores precisos a serem comparados com a realidade primeiro. Então isso permite um teste muito mais objetivo, né? E valores, dado que esse modelo tenha sido testado e validado, isso permite fazer previsões que sejam quantitativas. Permite dizer não apenas, vai esquentar amanhã. E permite também falar, a temperatura amanhã vai estar entre 30 graus e 32 graus. Isso é mais preciso do que falar, vai esquentar. Okay? Então, um modelo matemático tem essa virtude de operar com quantidades. Agora, uma coisa que é bastante importante, isso aqui o público, às vezes, ele fica, vamos dizer, assim, matemática é uma coisa que impressiona, né? E pode deixar as pessoas assim, meio sem resposta ali. É importante a gente entender, tá, gente? O fato de um modelo ser matemático não quer dizer que ele descreve precisamente um fenômeno que está no mundo, não. O fenômeno da realidade, não. O, o fato do modelo descrever a coisa na realidade, depois do modelo ser construído, é preciso que ele seja testado, é preciso que ele seja validado, é preciso que se faça todo um protocolo científico de verificar se aquilo funciona de fato, se aquilo de fato descreve o que devia descrever, etc. Então, haver um modelo não é uma garantia de que a realidade está descrita, não. Haver um modelo matemático tem outro tipo de garantia, que esse é bastante importante. Né? Ele descreve precisamente o que está na cabeça de quem fez o modelo. Então, isso é muito melhor do que aqueles modelos, sei lá, vocês devem ter visto no começo aí da pandemia do Covid, né, as autoridades, uma autoridade vem e fala, vai ter menos de 1.000 mortos. Aí passa um mês, já tem 10.000. Aí a autoridade fala, porque eu não tinha, eu falei que ia ter 1.000 mortos, mas é porque não fizeram do jeito que eu fiz, que eu falei, né? Não deram tal remédio, etc. Aí vem mais morto. Ele vira e fala, não, está acontecendo do jeito que eu tinha falado. Então, observem só, na hora em que você escreve matematicamente o que são as premissas, na hora que você diz o que é o mecanismo que está acontecendo, você deixa de ser essa coisa móvel, né, que você primeiro dá um tiro, depois você vai lá e pinta
o alvo em volta do lugar onde o tiro acertou, né? Então, um modelo matemático tem essa virtude de que ele descreve o que o analista está dizendo. Então, se aquele modelo for capaz de prever alguma coisa, dado que lá na frente, dado que num futuro, a previsão vai poder ser comparada com a realidade, dá para saber exatamente se a pessoa estava certa, se estava errada, em que ela errou, diferente da situação que muito frequentemente acontece na prática, né, em que é impossível checar se o que uma pessoa usou para fazer uma previsão está certo, está errado, se estava bom, se estava ruim a premissa, né? Simplesmente porque não tem nada explícito quando a gente tem esses modelos do blá 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 do dia a dia, né? Bom, então, para que servem os modelos? Isso aqui a gente já falou, né? Eles servem, para entender o passado, compreender como que uma coisa acontece. Dois, dado que a gente entendeu o passado, projetar um cenário futuro e permitir, inclusive, que a gente escolha o futuro, dado que a gente sabe o que são as ações que estão envolvidas ali para fazer com que uma coisa aconteça ou deixe de acontecer. O modelo vai descrever isso, né? E se o modelo for correspondente à realidade, isso vai servir de fato, vai ter utilidade, né? E no caso das epidemias, né, a gente já discutiu agora há pouco, né, o que são os mecanismos de transmissão e o que é o ciclo da doença no organismo. As duas coisas juntas vão ter de levar informações que vão permitir a gente montar um modelo que diz para a gente como que a epidemia se propaga numa população. Vamos falar aqui antes de entrar no modelo que nos interessa mais peculiarmente hoje, né, que aquele modelo CIR que a gente já comentou, deixa eu falar aqui que modelos epidemiológicos eles podem ser bem diferentes, podem ser bem distintos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que seria, entre aspas, o modelo que foi usado por John Snow em 1854 para lidar com o surto de cólera que estava acontecendo em Londres. Então isso aí é um mapa da região, de uma região aí de Londres, onde estavam acontecendo os casos de cólera. Esse mapa é um mapa que o próprio John Snow colocou num livro, né, onde ele publicou alguns anos depois dos eventos aí, explicando como que ele tratou do problema. Então, provavelmente, no momento que ele estava tratando o problema, ele devia ter um esboço bem mais feioso do que esse, com rabiço de um lado para o outro. Esse aí é o que ele colocou no livro, anos depois. Mas aí ele descreveu o que ele fez. Né? Esses pontinhos pretos é onde tinha pessoas com cólera. Ele, a equipe dele foram de casa em casa, etc., saber onde tinha tido os casos. E aí eles verificaram, né, que os casos estavam associados às pessoas consumirem água de determinadas bicas que estavam em locais aí próximos desse ponto. Então, a partir daí, ainda antes, notem só, isso aconteceu antes de se saber que cólera era transmitida por uma bactéria, antes de se saber exatamente os mecanismos biológicos das coisas. Então, aí houve uma associação entre causa e efeito, né, em que foi possível, por meio de observações empíricas, assim, não dadas por meio de uma teoria biológica ainda, foi possível associar o consumo de água de determinados pontos à ocorrência de casos de cólera. Então, basicamente, o que foi preciso para tratar aquela doença naquele momento foi isso: mapear, saber onde estão os casos e ir atrás do que caracterizava aquele lugar, o que caracterizava
as pessoas que estavam localizadas ali. Então, observem só, nesse momento, nessa situação, não era tão relevante saber como estava crescendo a epidemia, instante a instante, etc. A epidemia não estava se propagando por Londres inteira, estava circunscrita a esse lugar. Tinha algum problema com o lugar. Então, notem que nessa situação aí não fazia muito sentido aplicar um modelo como o CIR, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui só para mostrar, isso aí é uma figura de um artigo que, uma publicação da qual eu participei como autor, né, em 2011. Isso aí são dados de dengue medidos na cidade de Laçance, Minas Gerais, em 2010. Os pontinhos pretos que estão espalhados aí pelo mapa todo são pessoas que tiveram dengue, tá? Se não me engano, no primeiro semestre de 2010, em algum momento ao longo do primeiro semestre. E a questão aí, é claro, a ciência já tinha plena noção de como a dengue se transmite, por meio de mosquitos picando pessoas, né, e levando o vírus de uma pessoa para outra, etc. Aí você sabia perfeitamente dos mecanismos, a questão de que o problema que precisava ser combatido era a localização dos criadores dos mosquitos. Então, a questão mosquitos vão aparecer, sei lá, em água de vasinho de planta, água que está armazenada em pneu, etc. E combater a doença significaria combater a presença desses focos ambientais para a existência da doença. O que um desafio que se tinha aí era o seguinte, né? A doença acontecendo no município inteiro. Se vocês olharem aí para todos os casos de dengue, são aqueles pontinhos pretos circulados por um círculozinho. Então tem casos aí no município inteiro. Então eu poderia ter aquela política, vou passar de casa em casa em todas as casas do município atrás das águas de vasinha, etc. É claro que isso, em última instância, seria possível, mas fica melhor se a gente tiver uma ideia de onde o problema é maior. Aí o artigo que a gente publicou em 2011 tinha a ver com detectar onde a ocorrência da doença estava acima do que seria o normal no restante do município. Ou seja, isso eram possíveis locais onde teria condições ambientais diferentes, causando ali a doença se propagar mais intensamente, né? Combater esses focos em primeiro lugar ajudaria muito, inclusive, a cessar a infecção em outros lugares. Aí a gente achou 2 lugares onde tinha essa propagação assim, normal. Tem aquele foco ali em esse quadrado vermelho, mais ou menos no centro da cidade, um foco com um retângulo verde mais embaixo. O quadrado vermelho, ele tem exatamente a escola estadual do município, onde as crianças vão para as aulas. Aparentemente, esse foco era causado não pela existência de um ambiente propício para os mosquitos crescerem, mas pela presença de pessoas da cidade inteira. Então, alguém que tivesse contaminado vai para lá, e lá, os mosquitos que estiverem lá, ainda sejam poucos, eles vão ter oportunidade de pegarem a infecção de alguém infectado e passar para outro alguém. Então, aí é algo mais difícil de bater. Já o foco em verde, esse... Bubônica, foi. Oi? Foi. Pior que foi. E esse foco em verde, ele significava uma situação ambiental mais complicada. De fato, lá era um lugar onde tinha muito mais focos, né, da presença do mosquito, e aí era necessário ir lá e cuidar da situação. Certo? A dengue também é uma doença que tinha, né, essa característica, né, de evoluir, etc., se transmitir pessoa para pessoa, mas é transmitido a partir de vetores. Esses vetores não se movimentam muito. Eles ficam mais ou menos ali ao redor de onde eles nasceram, etc. E isso significa que vai ter uma localização geográfica dos casos, uma localização bem determinada pela geografia de onde estavam os vetores, né? Então, é outro tipo de situação em que olhar para a distribuição espacial, para a distribuição geográfica dos casos,
é o aspecto relevante a ser conduzido. Tá? Finalmente, a gente chega aqui na questão do modelo CIR, que é um modelo dinâmico. Aí a esquerda tem um punhado de ações horrorosas, eu sei que boa parte do público, na hora que chega nessa parte, fala, ai Deus, mas vão aguentar um pouquinho. Esse modelo foi construído entre 1927 e 1933 por esses dois cientistas escoceses, McKendrick e Kermack. Esses dois caras, basicamente, formularam a hipótese, então já se sabia a essa altura, que uma doença, tipicamente, né, aqui a gente está falando de doenças transmitidas de pessoa para pessoa, ou seja, aquela que a gente falou agora há pouco, a cólera, transmitida através da água. Então isso aqui não se aplica. A transmitida através de mosquitos, isso também não se aplica. Tá? Isso vai se aplicar a doenças, por exemplo, como a gripe, por exemplo, como o sarampo, por exemplo, como a varíola e, por exemplo, como a Covid. E doenças que se transmitem diretamente de qualquer indivíduo para qualquer outro indivíduo. Esse tipo de doença, então, tem lá, basicamente precisa de indivíduos que são suscetíveis, que podem pegar a doença, aí eles se infectam, encontram com alguém infectado, e depois eles adquirem alguma, depois que saram, né, eles adquirem alguma imunidade. Essa é a lógica desse modelinho aí. Se alguma dessas coisas que eu falei falhar, por exemplo, se todo mundo infectado morrer, aí acontecia com a SARS lá em 2002, tá? Aí o modelo fica um pouquinho diferente. Se tiver isso que tem com a Covid, de ter um período entre a pessoa ser exposta e começar a apresentar sintomas, sendo que nesse período ela já pode transmitir. Aí tem um caixinha a mais que a gente tem que colocar aí. Mas, então, basicamente, McKendrick e Kermack, eles partiam do fato de que já se sabia que tinha esse tipo de liberado, a ciência já tinha estabelecido nessa época, eles procuraram quantificar, procuraram entender de que maneira seria possível
em alguns desses encontros vai ter uma transmissão do vírus. Outras vezes não. Todo mundo sabe que se você lavar as mãos, se você usar álcool gel, se você cobrir o rosto com a máscara, etc., reduz a chance de quando você encontrar uma pessoa infectada, você contrair o vírus. Então, uma de situações em que, dado que ocorreu um encontro infectado positivo e de fato aconteceu a transmissão do vírus, provação total. Então, isso todo mundo sabe, tá todo mundo evidentemente a gente vê as pessoas andando pelas ruas com máscara, etc., usando álcool gel. Então, isso, entender isso não é um problema, mas como é que a gente traduz em números? Como é que a gente passa isso para algo que vai ser traduzido, né, em termos de coisas que podem ser usadas para trazer uma previsão desse tipo, que eu fiz lá em março. Então, vamos partir para as premissas que estão aqui nesse modelo. Vamos imaginar aqui na figura da esquerda, eu coloquei uma pessoa contaminada, na cadeia vermelha, andando na cidade, andando em diversos lugares, e uma pessoa suscetível andando ali, também enfrentando ali a legião, etc. Então, as pessoas vão pensar que as pessoas, então, esse contaminado não pensa na média, o que os contaminados fariam, esse suscetível representa a média, o que os suscetíveis fariam. Então, eles teriam comportamentos parecidos. Dariam, iam, sei lá, alguns iriam para um bar, ficariam lá, etc. Então, aí o que seria o trajeto desses dois? E é claro, né, que ao longo do dia, então, imagina que eu estivesse pensando no trajeto de duas pessoas, uma infectada e uma suscetível, ao longo de uma semana. Então, em média, as pessoas vão se encontrar ali nos lugares que eu frequento, etc. Sei lá, 3 vezes, 5 vezes ao longo da semana. Isso é número de vezes, em média, as pessoas vão se encontrando, portanto, gerar circunstâncias e pode haver a infecção. Aí agora, para tentar responder a nossa pergunta, né, eu dobro o número de susceptíveis. Ao invés de um só, eu coloco 2 susceptíveis. Esse outro susceptível também fazendo algo parecido com o que o primeiro susceptível, andando pela cidade, etc., trançando de um lado para o outro. Eu queria, aqui, então, que vocês, pensando no que significa a situação do lado esquerdo versus o que significa a situação do lado direito, a gente chegasse no seguinte acordo. Tá? O número de encontros entre pessoas suscetíveis e pessoas infectadas, no segundo caso, vai ser o dobro do que aconteceria no primeiro caso. Por que o dobro? Exatamente o dobro. Por quê? Porque a pessoa contaminada vai encontrar o primeiro suscetível, sei lá, em média, 5 vezes ao longo da semana, e vai encontrar o segundo suscetível, em média, também 5 vezes por semana, porque os dois suscetíveis têm comportamentos parecidos. Então, o total conta de um contaminado com suscetível dobrou. Deixou de ser 5, virou 10. Okay? Agora, aí, só para a gente pensar o que significa isso. Se eu tivesse dobrado o número de suscetíveis, se eu tivesse dobrado o número de contaminados, eu também iria dobrar o número de infectados, também iria dobrar o número de encontros do suscetível com os dois contaminados, com esses infectados. Né? Ou seja, tem proporcionalidade ali. Tem o número de pessoas suscetíveis, o número de pessoas contaminadas e o número de encontros que podem produzir essa condenação. Agora, observe só, se não tivesse nenhum suscetível, não teria outro contaminado, um infectado com suscetível. Se tivesse nenhum infectado, não teria nenhum outro. Na verdade, a gente consegue pensar essa relação, pensando um pouquinho diferente do que está nesse segundo desenho. Coloque agora, ao invés de um único infectado, 2 infectados, deixa aí os 2 suscetíveis do jeito aí. O primeiro infectado encontrou o primeiro suscetível 5 vezes, média. O primeiro infectado encontra o segundo suscetível também 5 vezes em média de uma semana. Então, 10 encontra o primeiro infectado com os 2 suscetíveis. O segundo infectado fez a mesma coisa, que encontrou o primeiro suscetível 5 vezes, encontrou o segundo suscetível 5 vezes. Então, teve 10 encontros suscetíveis conectados com o infectado, né? 10 encontros suscetíveis com o segundo infectado, 4 encontros. Pode ter a infecção, foi 10 mais 20. Uma situação em que no primeiro caso tinha 5 encontros. Uma situação agora com 2 suscetíveis e 2 infectados, eu tenho 20 encontros. Isso sugere a gente uma fórmula para isso, né? O que acontece, na verdade, é eu multiplico o número de suscetíveis pelo número de infectados. O número de encontros vai ser proporcional a esse produto de infectados vezes suscetíveis. Então, a lógica de como eu vou contar isso é o seguinte: eu vou fazer suscetíveis vezes o número de infectados vezes um beta. Beta significa, né? Então, tem um número de encontros que vai acontecer que é proporcional ao número de suscetíveis e infectados. Então, constante os suscetíveis infectados daria o número de encontros acontecendo. Só que, além disso, nem todo encontro produz infecção. Em proporção, uma fração dos encontros produz uma infecção. Então, as constantes, né? A constante de quantos encontros aconteceram, dado que o número de vezes vai ter um certo número. Né? Então, tem uma constante que significa isso, e outra constante que significa a proporção dos encontros que causou infecção. Então, o total de novas infecções vai ser um período de tempo, é uma constante, vezes o número de suscetíveis, vezes o número de infectados. Isso é a lógica para a gente quantificar quantas infecções acontecem no certo tempo. Bom, a partir daqui, nesse modelo que todo mundo sabe, né? Todo mundo ouviu falar no jornal, da televisão, as pessoas infectadas bem, mas elas sabem. E na hora que elas se curam, elas têm uma imunidade. Não vão ser infectadas imediatamente depois. Não se sabe essa imunidade do tempo, elas ficam imunes pelo menos um tempo. Então, na verdade, cada dia, a gente pode imaginar que, em média, né, tem lá 30 pessoas doentes um dia, 50, etc. Uma conta, que é uma aproximação, a gente fala 5% das pessoas se curam a cada dia. Se eu falar 5% das pessoas se curam a cada dia, eu teria uma doença gastando quase 20 dias para as pessoas se curarem. Então, precisa vamos imaginar que 15% das pessoas se curam cada dia, como é que com a Covid. Okay? Então, basicamente,
gama vezes I significa que tem uma proporção de pessoas que estão imunes, estão se curando a cada dia. Por exemplo, pessoas deixando de ser infectadas, recuperadas, né? Essa conta é feita por 0,15, por exemplo, se for 15%, vezes o número de infectados. Ok? Esse termo significa isso, uma fração dos infectados por dentro. E a gente sabe também que vão acontecer reinfecções pela Covid, caso já está claro, né, que a Covid pode reinfectar e, portanto, a imunidade vai ser temporária. Essa é uma imunidade que dura uma proporção dos que estão imunes, né, a gente chamou aqui de reagios, né, essa proporção vai voltar a ficar suscetível, vai voltar a poder pegar a doença. Olha aqui, a gente viu aqui os 3 tipos de termos que aparecem lá na equação do nosso modelo. Aparece isso aqui que significa novas infecções, isso aqui que significa pessoas que deixam de ficar doentes e saram, ficam recuperadas imunes, e pessoas que deixam de ficar imunes e voltam a ficar suscetíveis a pegar novamente a doença. Então, os 3 termos, as 3 coisas que vai ter de juntar. De que maneira que o número de suscetíveis está mudando? Muda. O suscetível pode pegar a doença, então ele deixa de ser suscetível, eu estou subtraindo os suscetíveis, esse beta vezes S vezes I. Que significa os suscetíveis virando infectados. Só estou acrescentando aos suscetíveis os níveis E, aqueles que estavam imunes e voltam a ficar suscetíveis. Então, como que eu vou lidar com a variação do número de suscetíveis? Eu vou avaliar a cada intervalo de tempo, né, quantos que infectados deixam suscetíveis, quantos que deixam de ser imunes e voltam a ser suscetíveis. É essa a conta que está feita aí com essa variação de suscetíveis. A variação de infectados aparece primeiro vezes I. É o mesmo que apareceu lá em cima. A pessoa deixa de ser suscetível e vira infectada na hora que acontece um encontro suscetível com o infectado. Então, o número de suscetíveis diminui pela mesma quantidade que o número de infectados aumenta. Beta vezes I, menos gama vezes I. As pessoas deixam de ser infectados e se curam, passam a ser recuperados. Né? E os recuperados, gama vezes I, ou seja, os que deixaram de estar doentes e sararam, ficaram imunes por algum tempo, então, parece somado esse número de gama vezes I, e parece aí do menos nível a quantidade de pessoas que deixaram de imunidade e voltaram a ficar suscetíveis. Então, isso é o que está do lado direito desse padrão que a gente acaba de explicar aí do lado direito. Para entender o que são aquelas coisas do lado esquerdo. Formalmente, em matemática, chama isso de derivadas. Tá? Não vou aqui explicar esse conceito assim, em toda a sua, em todos os detalhes, que tem um conceito isso, né, ali no curso de cálculo diferencial integral, que requer, para ser apreciado na sua totalidade, requer uma função um pouco mais demorada do que a gente pode fazer hoje. Mas hoje a gente consegue entender que esses termos significam variação grandeza por unidade de tempo. Quando eu falo SDP, eu posso estar entendendo aqui, querendo entender aí como os suscetíveis variam por tempo, por exemplo, por dia. Quantos suscetíveis estão aumentando por dia? O BID, quantos infectados estão aumentando por dia? Então, se entender isso, entender que essa variação significa quanto que aumentou, quanto diminuiu por dia, por exemplo, o número de infectados suscetíveis e recuperados. As equações, então, vão significar isso, tá? Então, vou imaginar do lado que tivesse com unidades aqui, significa, por exemplo, um dia, isso significa que no dia eu faço essa conta, aí descubro quanto que tem que variar para o dia seguinte. Então, a conta aí seria dia por dia. Eu acrescento lá nos suscetíveis, menos 10 vezes I de um dia, mais 1000 no dia, eu descubro quanto que variou nos suscetíveis nesse dia e quanto que vai ser no dia seguinte. Mesma coisa, eu faço os infectados e faço recuperados, tá? Eu poderia fazer essa conta, né, dia a dia, mas quando a gente fala de derivados, normalmente falando de intervalos muito menores, né? Idealmente, quase como se fosse num tempo contínuo. Bom, então, esse é o modelo temático que a gente tem, é isso que o computador tem de fazer, tem de executar isso aí, tem de executar essas contas, a partir de como que está a situação no dia a dia, e vai evoluindo, seguinte, o dia, etc., faz a conta de dia, para ver o que vai acontecer com o passar do tempo. A população começa a ter um número de ativos, de infectados, um certo número de pessoas já naquele momento que a gente iniciou a simulação, né? Então, o laboratório virtual que a gente construiu significa basicamente esse programa e calcula o resultado dessas contas que estão dadas aí. Aqui a gente tem de observar uma coisa. Eu monto o modelo. Esse é o número de suscetíveis. Imaginando que tem uma cidade com 1 milhão de habitantes. Os suscetíveis no dia inicial, imagina que não tem ninguém de aumento. No primeiro dia tem 1 milhão de suscetíveis. Aí chega, exatamente no dia, uma pessoa infectada. Chegou ali na região, uma pessoa infectada e vai circular pela cidade. Aí, a partir desse momento, esse valor de suscetíveis, 1 milhão, infectado é 1, eu quero é 0, a partir daí eu vou avaliando dia a dia. Tá? Então, para fazer as contas, eu tenho de saber a quantidade de suscetíveis infectados, né? Corresponde à situação que a gente está querendo representar. A gente tem de saber quanto que é beta, digamos, as letras gregas estão aí multiplicando os valores aí, que fazem parte da equação. De onde vem esses números que basicamente significam, né? De que maneira que se paga, ou seja, o gama. Quanto tempo a pessoa ela fica doente? Bom, isso aí a gente sabe quanto tempo a pessoa fica doente ouvindo de relatos clínicos de médicos. As pessoas procuram médicos, como no caso, etc. Registrou isso, se doente for nobres, a Covid. Ali no final de fevereiro, tinha publicações médicas, né? Dizendo o caso que a pessoa fica doente com a Covid, é média, falando de tanto.
Esse é um parâmetro clínico. Quanto tempo a pessoa fica imune? Quando é imunidade? É outro parâmetro clínico, né? Pessoas que a doença, principalmente de novo, elas foram vacinadas e depois de vacinadas, alguns meses depois, a doença. Então, esse parâmetro também é resultado de ações clínicas. No caso da Covid, ainda não temos esses números. Ainda não deu tempo suficiente para se medir essas infecções, sabe, que acontecem, mas não tem um número aí suficiente para saber quanto vale o parâmetro. No caso da Covid, a gente não consegue ainda rodar numa escala de tempo em que aconteceria a transformação de uma pessoa imune em uma pessoa não imune. Então, observação clínica, se for Covid, por exemplo, a gente ainda não conhece, se for sarampo, conhece. Aí a gente sabe, por exemplo, o sarampo, em média, a pessoa que é infectada nunca mais vai ter a doença. Esse micro sarampo seria zero. Sabe? Acontece exceções relevantes com a vida. Se for a gripe sazonal, esse tipo aí, tipicamente, pode uns meses, 6 meses. Então, a gripe sazonal, a gente faria, o parâmetro corresponderia, vai ser 8 meses. Tá? E o beta? Ricardo, desculpe la interrumpir, eu esqueci de falar que vou interromper, pero sí, esqueci de falar isso para o pessoal. Tem uma que acho que, como está justo nesse momento, o Fernando pergunta se o beta representa a parcela dos encontros que geram infecção, ou se foi que ele entendeu errado. Não, ela na verdade, representa duas coisas. Ele tem de trazer. Então, imagina que tenha 2 suscetíveis e 2 infectados circulando ali pela cidade. Tá? Infectados vezes suscetíveis dá. Isso não quer dizer para encontros por dia. Beta, então, tem de ter elemento constante, o fato de ter 2 infectados suscetíveis vai gerar 3 encontros por dia. Então, tem que ter lá, sonhando que tem parte lá que significa esse mês, o resultado do infectados suscetíveis dá 1 encontros. Só que nem todo encontro causa infecção. Sonhamos que 10% encontros são. Então, metade do número de infectados suscetíveis vai se traduzir em pessoas, mas 10% dos encontros vai se traduzir em infecções. 0,5. Isso usaria o B sendo 0,05. Okay? Então, o B inclui isso. Inclui o percentual de encontros que causam infecção, mas inclui que faz probabilidade de encontros acontecer. Tem um certo número de pessoas susceptíveis e infectadas. Obrigado pela pergunta. É claro, então fala a parcela dos encontros que geram infecção, correto, né? É isso, exatamente. E observando aqui, a partir dos possíveis encontros, a quantidade de encontros no beta está modelando esse grupo. Tá? Bom, aqui, importante dizer, microgramas são médicos. Então, o médico da TBC até mandou um artigo, já tem dezenas de artigos falando do Ganda, da Covid, ainda não Mi. Não deu tempo de mandar isso para a Covid, para outra a gente tem que Mi. O beta, oi? Bom, termina ele também, Marcelo, que ele acho que ele quer falar. Aqui falta só no final, você tem a a gente abre. Só chegar essa fala, tá? Desculpa. Na verdade, ele não é um dado caracterizado do pensamento. Eu acho que todo mundo na verdade, tem a ver com a habilidade do vírus de passar de pessoa para pessoa. Mas tem a ver com o que pessoas fazem. As pessoas não se encontram mais vezes ou necessárias mais para o momento. Então, isso tudo afeta o beta. Então, também é um jeito, na China, isso não se aplica para o Brasil, não se aplica para o quer dizer, é um grande medida beta. Aí o beta ajusta a curva de casos. Só mostrando que isso, né? Isso aí são os primeiros 15 dias de casos do Brasil. Dia que a pessoa é chamada transmissão comunitária, casos dentro do Brasil e comecinho da mensagem de número morte dos primeiros casos. A gente tem dados aí confiáveis para esse Brasil. São dados gráficos. São casos dia após dia, a Covid ali de fevereiro, assim, de fevereiro nesse março. E preto está na curva que faz ajuste no número de infecções usando o modelo que a gente tem e mexendo na até que preto parece mais complicados. Tá? Só que esse Covid aí é muitíssimo raro. Nós observamos no Brasil. O Brasil está aqui agora, muitas regionais. Essas cidades, Rio de Janeiro, foi a maior desses casos. Essas pessoas são medidas de prevenção com beta feminino. De medidas de prevenção aqui a doença pode mais gente. Isso aqui, na aula de hoje, ele especifica esse que a gente falou. Aí vai ser a gente colocar no nosso. Eu vou mostrar para vocês que é fácil colocar. Todo mundo pode, a partir de amanhã, poder chegar a falar, tem um modelo aqui, prever que doença, lui, para aparecer linhas de código que vocês podem programa está disponível via internet, não precisa instalar nada no computador. Então, tem aquelas curvas, ok? Então, o que eu tinha visto para a aula de hoje é isso. Vamos abrir para as segundas, já tem o tempo. O Marcelo queria fazer uma pergunta, colocou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Professor, boa tarde. Gostaria de saber o seguinte, eu vou falar o primeiro achismo e você confirma se está certo ou errado. Uma leve análise dos dados globais do Covid, eu percebi que os países africanos, baixo em relação à população deles. E aí, e o Japão, por exemplo, do mundo agora, era como se fosse vacinação amorosa entre países desenvolvidos. Cultura as coisas lá, de distanciamento, acho que ele quase espero que seja precocemente. O Japão tem comportamento do uso de antes da pandemia, fechou, vamos falar uma população de 100 milhões, vamos ser o Rio um pouco de Santos, talvez, por besteira, que eu só podia ir. O Japão é quase meio Brasil, né? Quase meio Brasil. O Brasil tem presidente, o Japão mais milhões. Não, de extensão tem, não tá. Milhões dentro do Rio de Janeiro. Sim, isso mesmo. Então, eu estou falando, esses dois, pelo que eu vejo, devem em consideração. Por exemplo, atualmente, esse é o modelo, isso aqui não se trata do beta, da compra, assim, é status completamente diferente. Sabe o cultural, um correto maravilhoso, realista, do queixo, com certeza que o modelo mais
Muito boa, excelente pergunta. Muito bom você colocar assim que essa objeção é muito frequente ser colocada e que a gente não aborda, ela aparece mesmo. Muito obrigado por colocar essa questão. Então vamos lá. Basicamente, a gente tem muita dúvida a respeito do mecanismo biológico da doença paga. Doenças pagas, basicamente, quando pessoas perto das outras, aí alguém está respira lá, você joga partículas do vírus e as pessoas próximas respiram esse ar. Esse é o principal mecanismo para um pouco da lesão de superfície, etc. Principalmente através do ar. Isso, a questão da respiração das pessoas são próximas. Independente disso, você não tem budista, um templo católico, etc. É claro, os contextos culturais são muito diferentes, independente de acontecer num banquete, ou acontecer num choque, o processo biológico é o mesmo. A questão de o que está mudado, ela consegue, por meio de um modelo como esse, foca na questão que tem muita gente, muitas pessoas, mais próximas, mais distantes, tomando mais ou menos cuidado. Aí, isso, a gente consegue cuidar das pessoas, consegue saber, entrar em contato com você, e a gente consegue verificar se as coisas aconteceram ou não e tudo. Sempre tem uma série de determinantes culturais que antecedem a ver ou não. Então, explicar por que Japão pessoas se encontram menos. Claro que isso é menores determinantes comparado com porque no Rio de Janeiro as pessoas se encontram mais. Tem adultos. Tem determinantes culturais que explicam que não, o pessoal vai lavar a mão, aqueles linhas assépticas das refeições, vai ter aquele distanciamento de, mesmo quando não encontrando normalmente, já guardam 2 metros de distância. Então tem uma série de determinantes culturais que no Japão as coisas dessa maneira. Dado que acontecem, dado que estão correndo, o jeito como a epidemia passa essencialmente de quantas pessoas são infectadas possíveis, qual é o número que acontece e qual é a de transmissão. Isso não muda de uma cultura para outra cultura. Então, aquele beta que a gente tem, aquele tempo que a gente falou, beta vezes I vezes S. I vezes S é o mesmo, cultura. Beta tem 2 componentes, enfim, quantos encontros acontecem, quanto que estão se movimentando. E a outra parte do beta, beta é composto de 2 termos que outra parte significa quanto que aconteceu e a probabilidade de transmitir. No Japão, é muito menor a probabilidade de pressão enquanto num país onde a pessoa encontra ação de os termos explicar se essa pessoa vai ser realmente o componente em cima dela, não concordo. Mas o que isso se traduz de como a doença vai evoluir, a gente, no modelo de propagação da doença, a gente consegue isolar os aspectos relevantes da questão, daqui, esses aspectos relevantes serão quantificados, eles já quantificam algo que resulta da cultura específica de lugar. O fato de ser relevante essa cultura específica, não havia falei, beta para cada país, não adianta falar que beta no mundo inteiro. Isso que a gente aqui no estado, para o Brasil. E não falei, da coisa diferente do Brasil. A gente tem um componente aqui, levado em conta no Brasil, no Brasil, foi antes a ficha para a população que estava sendo. Já em Horizonte, já no momento, a população já estava afetada pelo que tinha no Brasil. Isso me afeta, claro. Então, eu, basicamente, estou concordando com o que você disse, tem uma enorme necessidade de culturas diferentes, onde a coisa acontece diferente, e isso em modelos temáticos devem ser diferentes. O modelo basicamente mesmo, e o que altera um modelo que serve para codificar exatamente as diferenças. Aqui acho que a gente comenta da África. Essa da África tem alguns aspectos que são bastante relevantes. A proporção de pessoas de 50 na África é mais de 10 vezes maior na Europa. Então, basicamente, a gente sabe que a Índia não se manifesta de maneira sintomática quando a pessoa é mais jovem. Então, lá na África, a gente não tem os parâmetros exatos de medições feitas, mas uma possível ação para isso é compostar a população. Possivelmente, a população da população pega o vírus, mas a quantidade que envolveu essas graves e exigiu ação com a morte é menos de 10 vezes menor que na Europa. Por quê? Porque a proporção de pessoas é menor. Então, tem esse aspecto. Tem um aspecto bem cidade demográfica. A África tem uma cidade demográfica elevadíssima em alguns lugares. Algumas enormes cidades são aglomeradas gigantescas, etc. Mas no interior continua tem cidade demográfica baixa. Isso significa, por mais que as pessoas vivem, o número de encontros vão ter ao longo do dia, etc., diminui o fato de menos pessoas voltam. Uma questão de provocação da doença, um fator que implicitamente está dentro do modelo, está dentro também, é a questão da densidade demográfica. No caso do Brasil, a gente fez simulações da Covid em várias cidades, em Minas Gerais, e assim, para reduzir o que estava acontecendo, elas tinham já em conta a densidade demográfica. A gente não diz, a densidade demográfica é tudo errado. As cidades menores, aparentemente, a coisa estava sendo mais devagar. Estava acontecendo mais devagar, porque menos fácil da vida se propagar rapidamente. Então, não sei, eu respondi basicamente o que a gente tinha. Aí isso é relevante, tá? Na hora que a gente faz uma teoria científica a respeito de como funciona. É claro que muitas vezes a teoria científica de coisas que são importantes, aí ela precisa ser reformulada até que ela consiga capturar tudo que é relevante para explicar o avanço da doença. No caso do modelo biológico, precisa de uma série de dicas para deixar o modelo mais finamente ajustado. Eu não vou entrar aqui nas causas para precisar dos eliminados, mas tem a ver com o fato da população não ser modelada exatamente uma média, diferenças aí modeladas por leis de escala, etc. Tem algumas discussões que falam os modelos não ser ajustados, ser adaptados para ficar um pouquinho diferente que são. Então, na verdade, são os que se propõem a representar uma média. Agora, o que eles são serem adequados para representar essas epidemias conforme elas aconteceram no passado. Como elas estão acontecendo agora,
faz essa questionamento sobre a validade de modelos nos países culturais mais diferentes. Pelo contrário, a gente tem que saber claramente para o país. A partir daí, os modelos são bastante precisos, são preditivo enorme. Ok? ¿Alguien alguna pregunta que te gustaría el micrófono, si quiere? Eu gostaria de lembrar que a gente está trabalhando com modelo, mas também outros tipos de modelo, né? Assim, eu não sou muito estudado, mas, por exemplo, eu já vi sobre modelos que simulam as infecções por meio de partículas deixando espaço, e aí o que seria controlado pela partícula infecta as partículas suscetíveis ao redor. Você trabalha com modelos de tecnologia, qual tipo de modelo você trabalha em conjunto com o matemático? Ok, eu vou perguntar aqui, mesmo aqui no contexto da Covid, tem um grupo de pesquisadores lá da USP, né, que até ficou uma projeção aí do passado, da modelagem da Covid, que partiu exatamente desse princípio. Ela partiu aí, um denominação, né, acho que outros autônomos, é como se eu tivesse uma entidade assim, no mapa, imagina que tivesse mapa exato na cidade. Um pontinho da cidade vai representar a movimentação dos cidadãos, e de como que ele vai se pagar pelo fato do cidadão se encontrar nesse movimento. O modelo, esse modelo existe supercomputador, diferente desse que eu falei, que você consegue rodar no celular. E esse modelo, ele consegue fazer uma análise microscópica, assim, o modelo você fala da média da cidade, vai representar a composição que média está acontecendo na cidade, se fala especificamente de situações, onde está, por exemplo, aglomeração, etc. Basicamente, se tiver aglomeração, etc., o modelo se ajusta diferente, ele se encontra média mundial. Esse modelo de agentes usando é um modelo difícil, mas difícil de ajustar, mas tem uma virtude de poder focar em situações particulares. Consegue vai representar os bares, o que está acontecendo nos bares, etc. Quando fechar os bares, o que aconteceu, se deixar os cinemas abrir, tem essa possibilidade de fazer modelos com essa destrutiva. São modelos mais difíceis de serem ajustados e as conclusões que eles fornecem são conclusões que a gente analisar com conclusões como muito simples, de que é média de cada indivíduo. Existe esse modelo que não vai para um congresso científico, basicamente sobre os tipos de modelos que existem. Eu posso talvez amanhã se só tem mostrar só tipos de modelos. Existe esse modelo, procura representar gente, cada modelo representa cada indivíduo em uma universidade. A gente pode fazer uma outra representação que trata esse realismo, realismo, mas também baseado que a gente dá uma rede de procura as relações entre indivíduos naquela comunidade. Esse modelo tem sua vantagem, permite fugir daquela coisa da média, mas é um modelo de rede, um modelo mais, um modelo assim, que permite levar em conta as sutilezas que o modelo assim não consegue levar em conta. A gente tem, por exemplo, o efeito dos chamados super spreaders, são indivíduos que se movimentam na sociedade e têm um papel preponderante na entidade e que eles causam. Então, o modelo de rede permite representar tipos de temas que conversam, eles causam um efeito relevante com a experiência. E a gente tem alguns outros princípios que, por exemplo, que corrigem a população do número de agentes, como representar a população maior, de escala, mas aí já tem um espaço com os outros. Respondeu, a única parte, eu acho que eu sou completamente esse é o problema que eu sobre o São modelos diferentes. A gente tem uma estimativa que ele vai ter a total. Você quer saber o número total de casos, provavelmente meio alternativa. Se quiser, o número total de casos, mas uma faixa de confiança. Eu complico um pouquinho se coloco lá um termo probabilístico, que significa uma probabilidade do causar ação, etc. Então, esse termo probabilístico já é em torno pela presa média. Toda faixa de possíveis, com confiança diferentes. Se eu quiser saber especificamente a questão de chamar seu DHP, jogo de pau, etc., e eu penso para o modelo, aí você vai se vai apresentar a coisa de dar no computador, não dar. O diálogo acontece na medida ele serve para analisar coisas diferentes. Toda vez que tem um indivíduo andando, ele serve para tentar prever a média geral. Basicamente, a gente usa para ajustar a média geral. Aí depois que a média geral está ajustada, o indivíduo, etc., uma vez que a média tem que ser aí a gente faz a simulação do que acontece, cada bairro, quarteiro, etc., como está acontecendo para gerar a média. Então, a gente não tem uma diversidade de modelos que cada um gosta do modelo. São usos diferentes dos modelos. Ricardo, hay preguntas si se objetan en una localidad calculado tiempo en tiempo, cuidando el comportamento. Então, por exemplo, verificar para o país em Vietnã. Sim, lá no início do passado, a gente aqui e os grupos de pesquisa estavam trabalhando com essa questão. Cada vez que o governo colocava uma certa medida de planejamento, certo tipo de regras de funcionamento, a gente tinha de regular o BEC para colocar isso. E isso aparentemente funcionou razoavelmente bem ali no começo. Mas o que acontecia que passou a variar a população, e o não atendimento passou a ser uma coisa mais, vamos dizer, dia a dia mudava, embora tivesse uma referência a partir do dia tal, Belo Horizonte fechou um certo dia de janeiro. Quer dizer, o fechamento foi muito diferente desse de março. E o de março foi mais ou menos estável ao longo do período. Esse agora, a gente tem de reclamar dia a dia. E basicamente, a gente tem agora um modelo que é curioso. Eu uso o modelo CIR, o modelo CIR, cujo objetivo é que a gente vai medindo qual é o número de dia a dia. Eu uso o modelo para calcular o beta de cada dia. E com isso, estimar quanto é o grau de isolamento que a população está ali. O beta vai variando e a gente consegue, com a variação do beta, a variação tipo, a gente consegue levar esse beta e olhando a variação do beta,
está funcionando, não. Ou seja, na verdade, trocou aqui. Não tem muito jeito, mas a essa altura a gente faz coisas. A gente não consegue medir e fala, vale, para o próximo mês, o prefeito decretou o orçamento. Isso não vai funcionar desse jeito. Mas a gente consegue medir o dia a dia e saber o que está acontecendo com a isolamento social. Aumentando, diminuindo. Então, tá desse jeito. Então, sua pergunta foi bem importante. É isso, sim. Ele tem que ser recalibrado e tem que ser recalibrado para condições que vão dando e que agora estão dando loucamente. Certinho. Bom, eu acho que vamos fechar por aqui, porque não também é de tarde, né? Lembrando que essa oficina, essa primeira parte, amanhã será a segunda parte, vocês utilizam o mesmo link, tá bom? Ricardo, agradeço muito, pelo menos para mim, tem muito enriquecedor esse momento, né? E agradeço obrigado a esses conhecimentos, feitos modelos, tá bom? Ana, faz a foto da cidade, tá bom? É muito bom. Não, é muito legal, é pessoal da mão na massa, mãe. Exatamente. Então, boa tarde para todos e todas, né? Para amanhã, na veremos atividades, tem a Matemática da Saber, e um professor de Universidade do Porto, né? Sobre matemática e magia, circo matemático. Então, são todos bem-vindos. Em alguma destas atividades ainda tem algumas vagas que teve umas desistências, tá bom? Então, até amanhã, né? Vocês e até mais tarde, possivelmente outros. Até amanhã a todos. Boa tarde. Obrigada, tchauzinho. Tchau. Se cuidam, tá? A coisa está